Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Alesp Cidadania, que começa agora. Nessa edição, vamos falar sobre Setembro Verde, mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a nossa Alesp, é pioneira em âmbito nacional na discussão de proposituras para o incentivo à doação de órgãos. Entre elas, o Dia Estadual do Doador de Órgãos, primeira lei estadual aprovada sobre o tema. Projeto de lei número 320 de 1990. Também temos o projeto de lei 245 de 2014, que requeria que fosse instituído o Setembro Verde, mês de doação de órgãos no estado de São Paulo. O projeto foi aprovado e virou a Lei 15.463 de 2014. Para falarmos deste tema tão importante, doação de órgãos, recebemos a Ilka Boen, porta-voz da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Muito obrigado, Ilka, pela sua participação aqui conosco. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos o convite feito, em nome da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é a ABTO. Temos muito para falar aí durante o programa. Obrigada. E também recebemos o senhor Hércules Ferrari, pró-reitor da Unimax. Ele recebeu um transplante de fígado. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Ilka, eu já iniciei o programa dando alguns dados e falando dessa importância da posição do Brasil neste ranking aí mundial. A gente sabe que existe um trabalho intenso, tanto dos parlamentares quanto nós da sociedade, na divulgação da conscientização da importância da doação de órgãos. Você é à frente da associação, como é que você enxerga, como é que vocês trabalham com essa conscientização das pessoas? Porque a gente sabe que é importante, mas que ainda precisa evoluir muito. Então, nós temos o Setembro Verde, que é esse mês, que justamente para isso, para a conscientização das pessoas, das famílias, para que elas possam conversar num momento descontraído sobre a possibilidade de, se um dia vier a acontecer um evento que leve alguém da família a um evento neurológico importante que cause a morte encefálica, e se ele for chegar numa situação em que for solicitado se é possível ou não a doação, a família possa, com tranquilidade, anuir a esse pedido, porque ela sabe que aquela pessoa, num momento descontraído, conversou e se tornou, através dessa conversa com a família, um doador de órgãos. E o mais importante é fazer desse mês um mês mais importante de luta, de conscientização, mas tornar o ano verde. É importante, né? Eu vou perguntar para você e daí vou pedir ajuda também para o Hércules, para ele começar a contar um pouquinho da sua experiência. Como é que funciona hoje no Brasil para quem precisa receber um órgão e também para quem quer doar? A gente sabe que muitas pessoas falam ainda em vida que querem ser doadores, mas a situação ela muda um pouco quando acaba acontecendo esse acidente neurológico, enfim, quando a família tem a recusa. Nós trabalhamos com um número de recusa familiar ainda grande no país, cerca de 40%, isso muda um pouco, mas varia de 40% a 50% de recusa familiar. Por isso que essa conversa, como eu disse, ela é importante, para que naquele momento que está acontecendo o evento, que você chega com uma notícia que normalmente é uma pessoa que estava bem, não uma pessoa que veio doente e piorou, é uma pessoa que estava bem, que teve um evento agudo do ponto de vista neurológico, então ela é sadia, e sendo que a parte neurológica deteriorou, levou à morte encefálica, e para a família é um momento de perda. Então, se isso já tivesse sido conversado, é muito mais fácil. Nós estamos falando do transplante com doador falecido, que é diferente do transplante com doador vivo. Aí não se conversa,
você vai fazer a parte da generosidade de doar uma parte do fígado, doar um rim, mas é um momento diferente de conversa. E normalmente isso é feito de primeiro ou segundo grau, né, de ascendência ou descendência, para o doador, para o receptor, né, ou através, se não for desse jeito, através de uma anuência judicial. Então, essa é a parte da doação intervivas. Essa conversa deve ser feita, mas hoje a gente já tem também lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Colégio Brasileiro, pelo Conselho Brasileiro de Notários, onde você pode, pela plataforma www.aedo.org.br, você pode deixar para sua família, se faz tempo que você não conversa, está morando numa outra cidade, você pode deixar nessa plataforma esse desejo de doar um órgão, de doar os órgãos, quando ocorrer um evento. Ninguém vai forçar nada, isso é uma coisa extremamente de cada pessoa, vai dar consciência de cada um dessa situação que é bem importante no Brasil. Lembrar que precisa ter a assinatura ICP Brasil para que você possa fazer nessa plataforma. Nessa plataforma você coloca a sua vontade, é gerado então um papel, né? Papel digital, onde você coloca toda a sua doação, sua vontade expressa, seus dados pessoais. Isso gera um arquivo que vai aí para o cartório da sua cidade que você escolher. Depois que você escolhe isso, eles vão entrar em contato com você em 24 horas, você vai repetir aquelas palavras, vai ser filmado e isso fica guardado notarialmente, ou seja, está dentro de um cartório. Mas por que isso é importante? Porque num outro momento, vamos dizer, de 4, 5 anos, esse documento é válido durante toda a vida, num outro momento aconteceu um evento, a família fala, mas eu não sabia do que podia acontecer. Tá, vamos ver se está lá? Está lá, olha, queria sim. Não, então eu dou. A família é conivente com isso. Sim. Isso sensibiliza muito mais facilmente a família. Um outro dado que você perguntou, que é justamente assim, o Brasil, em termos de transplante, qual a sua posição no mundo? Né? Se a gente trabalhar em termos de doador vivos, não, porque a gente tem os países que não fazem doação intervivos, como os orientais, por uma questão religiosa, que aí eles têm um número de doação intervivas maior. Mas quando a gente trabalha com pacientes com doadores falecidos, a gente perde somente para os Estados Unidos. Com a diferença, o nosso sistema de saúde garante, como você bem disse, né? O pré-operatório, o intraoperatório, as despesas pós-operatórias durante toda a vida do paciente. Não é no primeiro ano, como em muitos países. Não é até o terceiro ano, como em muitos países. É durante toda a vida. Então, a gente conta, né? Com isso, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é muito importante para esse tipo de paciente. E é um gasto a mais? Não é. Porque eu estou cuidando de uma pessoa agora que está bem, que está viva, que foi devolvida à sociedade, está trabalhando, né? Estamos aqui um exemplo, trabalhando normalmente, garantindo um sucesso de vida e uma continuidade de vida para a sociedade. Então, isso é o mais importante. Quanto à recusa, né? Como eu falei, nós temos uma recusa maior, mas tem uma coisa que é muito importante, precisa ser trabalhada, que é sobre a conscientização. E a segunda coisa é que esse paciente, né, tenha esse acesso na sua rede básica de saúde do Estado de São Paulo. Estamos aqui na Alesp falando sobre o Estado de São Paulo. Então, ele consegue a unidade básica de saúde, consegue ter um primeiro acolhimento, ele é encaminhado, né, via CROSS, via Ciresp, ele é encaminhado, então, para um serviço de transplante e consegue chegar a esse serviço de transplante na melhor hora, para que a gente possa fazer o melhor trabalho no menor tempo possível. A gente até divulgou essa semana aqui na programação da Rede Alesp o aplicativo em que as pessoas conseguem ver a posição que elas estão na fila, porque isso também dá um alívio, né, um pouco no coração da pessoa saber como é que está a situação. Lembrando, e depois eu vou pedir que a Ilka explique melhor para a gente, para o telespectador, que essa fila, né? Porque muitas vezes tem aquele mito, furou a fila. Não é assim que funciona. E a gente debateu também muito aqui a questão do Fausto Silva, né? Que falaram, furou a fila. Não, tem uma questão de gravidade, de porte, o tamanho do órgão. Aí eu vou conversar com o Hércules. Como é que foi esse seu processo do diagnóstico? Obviamente, uma notícia que ninguém gostaria de receber, até o momento do transplante, Hércules. Olha, Priscila, foi uma jornada muito difícil, tá? Mas foi uma jornada também cheia de amor, cheia de carinho,
cheia de responsabilidade, de cuidado. Tá? Eu fui diagnosticado com uma hepatite medicamentosa fulminante, que iniciou no dia 1º de janeiro de 2021. Foi diagnosticado no dia 12 de janeiro. E a partir daí nós tentamos um tratamento clínico e que no início deu certo, né? Regrediu um pouquinho, os meus níveis de bilirrubina eram níveis altíssimos, só que estacionou e depois voltou a subir. Né? E aí, quando chegou nesse patamar, a doutora Ilka falou assim, olha, a gente vai ter que fazer o transplante mesmo, e eu vou te colocar na fila. Isso foi numa quinta-feira, e aí corroborando até que o Faustão não furou fila nenhuma. Não furou. Né? Eu entrei na fila numa quinta-feira à noite, até eu estava no aplicativo, falando com a doutora Ilka, mas não aparece ainda como que é. Ela falou assim, não, espera aí. Ela fez ali os procedimentos, aí apareceu, eu estava em primeiro na fila. Por quê? O meu caso era gravíssimo. Sim. A minha sobrevida era pequena. Então eu entrei na fila numa quinta-feira à noite. Na terça-feira de manhã da semana seguinte, eu estava sendo operado. Tá? Estava sendo transplantado. E você receber uma notícia dessas, que você terá que fazer um transplante, não é fácil. Não é fácil. E o que me ajudou a ultrapassar esse momento, a passar esse momento, foi o amor da família, foi a fé em Deus, tá? E a segurança que toda a equipe me deu. Tá? Isso fez toda a diferença. Tá? A todo momento eles me deram esperança. Né? E eu sempre olhei para frente. Né? A gente se emociona aqui de ouvir a sua fala. Até tem um episódio que eu conto, a doutora Ilka acho que nunca ouviu. Na segunda-feira à noite estava indo eu e a minha esposa e a minha filha para a Unicamp, porque o doutor, eu não lembro o nome dele, ele me ligou e falou assim, seu Hércules, tem um órgão para o senhor vem? Porque algumas pessoas dizem que não, né? Eu já tinha a resposta na minha cabeça, preparada. Eu falei, eu vou. Imediatamente, quanto tempo eu tenho? Ele falou, 1h, 1h30, o senhor tem que estar aqui. Pegamos as nossas coisas, tudo. E no caminho, quando nós passamos por Indaiatuba, eu moro em Itu, quando nós passamos por Indaiatuba, ali, não sei porquê, a Isabel, minha esposa, perguntou assim, você está com medo? E eu falei para ela, não, eu não estou com medo. Ela falou, mas como assim, né? Eu falei, não, eu não estou com medo. Porque eu só olho para frente, para o futuro, e me vejo bem. E me vejo trabalhando. Me vejo cuidando da minha família. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu esse período ali, né, de você ser diagnosticado, de você tentar um tratamento, você receber a informação de que você tem que fazer o transplante, né, e de ir para a mesa de cirurgia, com toda a segurança do mundo. E quando a gente traz esse exemplo do seu Hércules falando, aqui é muito importante, né, doutora Ilka, porque essa questão que a gente fala do Fausto Silva, porque é uma personalidade, né, muito conhecida, enfim, existem esses questionamentos. Outro dia nós entrevistávamos também uma moça que foi transplantada e ela explicou muito bem essa questão. É o tamanho do órgão, que muitas vezes a pessoa é a primeira da fila, mas o órgão
é menor, não corresponde ao porte físico, enfim, tem todo esse conjunto que gostaria que a senhora explicasse para a gente. Você até perguntou, né? Primeiro que assim, o que é a fila de transplante, né? A fila de transplante, a gente tem o Sistema Estadual de Transplante, nós temos o Sistema Nacional de Transplante, cada estado tem o Sistema Estadual de Transplante. Nesse Sistema Estadual de Transplante, existe um sistema computacional onde eu inscrevo o receptor. No caso, né, naquele caso do dia foi o Hércules. Então, você coloca os dados demográficos do paciente, né, sexo, idade, altura, peso, que isso vai refletir no quê? Depois, quando houver, né, tipo de doença, tipo sanguíneo, tudo. Quando houver um doador, vai ser rodado num outro programa que é próprio da doação, a mesma coisa. Então, aquela família teve um evento, ela anuiu, ela concordou com a morte cefálica, então ele entra no sistema como um potencial doador. Então, eu tenho o do receptor, tenho o do doador. Aí o computador vai fazer o match. Não somos nós que fazemos, a primeira coisa, não é a mão humana que faz. É um sistema computacional. Aí ele fala, olha, para esse doador, eu tenho tal, tal e tal receptor. Né? O primeiro é da Unicamp, o segundo é de São José dos Campos, o terceiro é de São Paulo. Como que vai ser esse match? Que é isso que é importante, né? O que vai fazer que um doador seja o melhor para aquele receptor? Aí, como você falou, o tamanho. Eu tenho lá peso, eu tenho altura e tenho tipo sanguíneo. A primeira coisa, tipo sanguíneo. Então, tem que ser um tipo sanguíneo favorável. No caso do Faustão, ele era tipo B. Era não, porque ele está vivo, né? É tipo B. É tipo B. Então, eu tenho muito menos gente no estado de São Paulo, em geral. A nossa região tem um pouquinho mais, de tipo AB e do tipo B, que é o sistema ABO que a gente chama, né? Então, do B e o AB, ele só pode receber de B e AB. Então, quando pode ser que eu tenha um doador. Por exemplo, quando o Faustão fez o transplante, nós temos uma paciente lá no HC da Unicamp, que ela é tipo B. Ela falou, não, gente, eu fui colocada na lista de manhã, eu sou tipo B, cardíaca, e eu fui transplantada em menos de 24 horas. Porque tinha um doador em São Paulo que era compatível comigo, pelo tamanho. O tamanho do órgão, né, dependendo de cada órgão, no caso do fígado. O fígado representa 2% do nosso peso corporal. Então, eu não posso um que seja 10%, não pode ser um que seja 0,5%. Ele tem que ser adequado, é o que eu chamo de disparidade de tamanho. Tem ou não tem disparidade de tamanho. É ABO compatível, beleza. Aí o computador faz esse match. Quando ele faz esse match, a gente liga, como ele falou. Tem um doador compatível com o seu tamanho, compatível com o seu tipo sanguíneo. O senhor quer vir para o transplante? Porque 5 a 10% tem esse medo. Ai, eu acho que eu estou gripado. Então, porque com infecção também, não pode. Sim, né? Ele vai receber imunossupressão, não posso transplantar ele com infecção. Algumas vezes é à vontade, às vezes o paciente não tem o chamado, são 10 condições, ele então realmente não tem condições clínicas. Às vezes você chama o receptor e ele trocou de telefone e não avisou, aconteceu, vou avisar amanhã cedo. Né? Então, tem 10 condições que a gente acaba não conseguindo fazer o transplante, aí passa para o segundo. Mas eu tenho que preencher todas essas 10 condições para eu poder passar para o segundo. Tá? Não é a critério nosso, porque a lista de pacientes para alguns órgãos é lista de prioridade. Primeiro, né? Então a gente tem, e cada órgão tem os seus critérios de prioridade. No caso dele, ele estava com uma insuficiência hepática aguda grave. Né? A doença dele tinha começado inclusive há mais de 8 semanas, mas não caracterizava uma priorização no caso do transplante de fígado. Mas ele tinha o que a gente chama de um score, que chama MELD, que é o Modern Stage Liver Disease, que é qual o número que eu recebo pela minha doença hepática terminal. Terminal. Né? Então, como ele tinha uma bilirrubina na época de 46, que é muito alta, isso dava para ele um score muito alto. Então, naquele dia, ele era o score mais alto. Na região de Campinas, tinha um órgão que acabou sendo sorteado para ele. Na verdade, é um sorteio. Né? E quando o senhor Hércules fala para a gente, foi questão de 1 hora, o senhor precisa estar aqui. Um dos desafios também é esse, né, doutora? Isso. O paciente chegar a tempo, o órgão ser retirado do local e chegar no hospital a tempo, porque essa logística demanda uma agilidade muito maior do que uma agilidade normal para qualquer coisa, né? Você falou a palavra mágica no transplante, logística.
Porque ele está em casa, ou ele está no hospital, ou às vezes ele está na UTI, né? O paciente está na UTI porque ele é um paciente com insuficiência hepática aguda grave, ou que a gente chama de descompensação aguda da doença crônica, né? Que é o chamado ACLF, que os doentes já estão acostumados até as siglas, eles mesmos, né? Que ele está num grau 2, está num grau 3, já é um doente muito grave. Então, ele já está ali dentro do hospital, ele já está mais preparado, tem um pouco mais de elasticidade. Então, a gente sempre fala para os nossos pacientes, se você mora em outro estado, agora você está próximo da lista, você tem que mudar para cá, porque a gente tem que trabalhar, porque eu recebo o telefonema. Ou seja, aquela doação já começou 24 horas antes, pelo menos. Né? Eu preciso fazer o diagnóstico, eu preciso fazer os exames, eu preciso conversar com a família, eu preciso distribuir esse órgão, eu tenho uma hora para ligar para cada equipe de transplante. Então, isso acaba levando 24 horas, pelo menos, para acontecer. Né? E aí a gente chama. Há quanto tempo você vai demorar? Claro que a gente já sabe hoje pela distância, né? Temos todos os aplicativos que são capazes de fazer isso hoje em dia. Mas a gente antes ia no mapa. Nossa, daqui para lá são 3 horas, é muito longe. Ou o senhor precisa vir morar mais perto. Né? Eles vinham, o Estado também auxiliava para isso. Até hoje, né? Tem vários programas do Estado que auxilia, né? Quando a pessoa mora... Até mesmo a gente sabe que São Paulo é pioneiro nessa questão, né, de transplantes. Então, a gente sabe que outras pessoas de outros estados vêm para São Paulo, né? Moram aqui, residem, né, para conseguir o tratamento. Nós chegamos numa parte que 52% dos transplantes feitos, por exemplo, na região de Campinas, vinham de outros estados. Né? Hoje não. Hoje a gente tem muito mais equipes transplantadoras. Então, a gente partiu de ser o segundo centro e único, né, de transplante fora da capital de São Paulo, que nós começamos aqui em São Paulo em 1985 a fazer transplante no HC da USP, né, o Hospital de Clínicas da USP, o chamado Hospital de Clínicas, né, de São Paulo, e nós somos o segundo hospital das clínicas a fazer, que justamente em Campinas, em dia 12 de setembro de 1991. Né? 33 anos atrás. Hoje não, hoje a gente já trabalha no estado de São Paulo com quase 26 equipes. Né? Então, mas também por quê? Porque nós somos quase 40 milhões de habitantes. Temos 20 milhões na Grande São Paulo, 20 milhões mais ou menos para o interior. Então, nós temos cerca de 16 equipes que trabalham na capital, né? Distribuídas em alguns hospitais, e nós temos 6 equipes no interior de São Paulo, né? Na região de Campinas, Ribeirão Preto, né, que cobre, vamos dizer assim, as DRS, né, as Centrais de Distribuição de Saúde, né, Regionais de Saúde de São Paulo, que cobre, então, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Sorocaba, né, então, com isso você consegue distribuir. E Ribeirão Preto, obviamente, São José do Rio Preto. Então, que cobrem todo o estado de São Paulo, e as equipes de São Paulo, de Campinas, cobre o Vale do Paraíba, a capital de São Paulo cobre o Vale do Ribeira. Então, São Paulo é muito bem coberto em termos de transplantação em geral, mas principalmente a minha área, né, que é transplante de fígado, é muito bem-vinda. Então, eu preciso que ele chegue em tempo hábil. Daí que a gente fala, você consegue chegar aqui em 2 horas? Porque ele vai chegar em 2 horas, eu vou levar de 1h30 a 2 horas para prepará-lo, eu vou checar se ele está bem, se ele não tem infecção, se não tem nada de novo, se o tumor não aumentou. No caso de quem tem tumor, é feito novamente todo um apanhado de exames para que ele possa descer para o centro cirúrgico, enquanto isso o órgão já está chegando. Né? Quando a gente desce para o centro cirúrgico, eu fui o órgão, hoje, né, por smartphone, por telefone, pelos portáteis, tem o filme, tem o vídeo, né? O fígado é bom, ele foi bem perfundido, podemos descer o paciente do centro cirúrgico. Ele desce, o fígado chega, então se começa o preparo do órgão e, ao mesmo tempo, a cirurgia de retirada daquele fígado cirrótico ou daquele fígado com insuficiência hepática aguda grave para se colocar o novo. Mas nós estamos aqui em Campinas e o meu órgão está em Presidente Prudente. Aí entra de novo o estado de São Paulo, né? Que é o que? O transporte aéreo, que é a nossa palavra mágica, que é logística. Tá? Então, foi lançado agora, dia 10 de setembro, o programa Transplantar, né, que é justamente a concessão de uma aeronave, para que esse tempo seja reduzido. Em fígado, a gente trabalha com um ideal de 8 horas de isquemia fria. O que é isquemia fria? A hora que eu vou lá, coloco a solução gelada, é uma solução especial, né? Coloco a solução gelada, retiro aquele sangue, coloco aquela solução que vai preservar esse fígado.
retiro o fígado, coloco na caixa, né, de gelo, aquela caixinha que todo mundo aparece, né, os filmes aparece carregando, ele vem para o hospital do receptor, enquanto isso é tirado o fígado doente, né, ele fica sem o fígado, que é a chamada fase anepática, durante normalmente 1 hora, e se coloca esse fígado novo, né. Quando eu coloco, aí começa a acontecer esse tempo. Tiro do gelo, acabou a isquemia fria, começa a isquemia quente, que é o tempo de anastomose, que normalmente varia entre 30 e 50 minutos, né? Normalmente a maioria ao redor de 30 minutos, que aí então é perfundido, que é muito bonito. Eu tenho um órgão vermelho, que ele se torna claro, meio bege, e depois eu coloco de novo o sangue daquele paciente ali, ele toma vida novamente, se tornando um vermelho rutilante muito bonito. Então é muito emocionante. Tá? E a gente sabe que eles vão ficar bem. Doutora, a senhora destacou, importante a gente falar para o telespectador, a gente também já deu essa notícia essa semana aqui na Rede Alesp, o programa Transplantar. É um programa do governo do estado para você que tem uma aeronave em casa, né, a gente brinca, que está ali, você não usa com tanta frequência durante o dia ou durante a noite, você é empresário, enfim, seja quem for, tem essa aeronave, pode emprestar, né, essa aeronave para esse trabalho. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, a importância, né, porque a gente sabe que tem tanta aeronave particular que às vezes fica parada, né? O estado de São Paulo já foi um dos primeiros no Brasil, isso já há mais de 10 anos, que o estado de São Paulo a gente trabalha com a Salva Aéreo, né? A gente trabalha com a Polícia Militar, mas trabalha também com um programa que foi instado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, né? Que justamente os hospitais, no caso os hospitais universitários, dispunham de uma verba onde eu posso alocar um avião para poder buscar aquele órgão lá. Eu vou usar Presidente Prudente, que é mais longe. Lá em Presidente Prudente, ou em Goiânia, ou no Rio de Janeiro, porque a distribuição é nacional algumas vezes, né, em algumas situações. Ou para o Paraná, ou Brasília, né, ou mesmo ir lá no Acre, buscar lá em Rio Branco, lá em Rondônia, buscar. Existe uma distribuição seguindo a distribuição da Agência Nacional de Aviação Civil, né, que a maioria, alguns órgãos vão para o Nordeste, outros vêm para São Paulo, dependendo do hub de aviação, que deve até ser atualizado mais recentemente, mas no estado de São Paulo a gente já dispunha dessa verba e podia alocar. Fui muitas vezes buscar fígado em Prudente, São José do Rio Preto, em Bauru, no Rio de Janeiro, na Bahia, né? Graças ao do governo do estado de São Paulo, que isso sempre foi implantado. Agora houve a nova, assim, vamos dizer, uma atualização, né, disso, que foi justamente o programa Transplantar. Então, como você falou, você tem aí no seu, na sua casinha um avião disponível por determinado período. Ninguém vai querer o seu avião durante todo o mês, não é isso, né? Se dá manutenção, se dá o combustível. O governo de São Paulo arca com essa despesa e você faz parte de uma lista onde você vai poder utilizar, ceder aquele tempo de voo para uma captação de órgãos, seja de fígado, né? Quem usa mais? Fígado e coração. Fígado, coração e pulmão. Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Alesp Cidadania volta, rapidinho, fica conosco para falar mais sobre doação de órgãos. A gente está falando agora sobre a logística. A gente volta já. Já estamos de volta para dizer para você que nessa edição do Alesp Cidadania estamos falando sobre doação de órgãos. Estamos no mês de setembro e o Setembro Verde é o mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos. Mas a gente quer estender esse mês para o ano todo, né, doutora, como falávamos. Recebemos aqui no estúdio a doutora Ilka Boyn, porta-voz da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e também o senhor Hércules Ferrari, é o professor, pró-reitor, né? E que está contando um pouco para a gente essa sua experiência. Agora eu vou perguntar para o senhor, nós falávamos no bloco anterior a questão da logística e o quanto essa logística ela é importante. E é um processo, uma rede, né, complexa, porque vai o que a doutora explicava, o receptor ser comunicado, o órgão chegar, os exames, comunicar aos médicos, preparar o centro cirúrgico. O senhor acredita que obviamente, a gente sabe que é importante, mas isso também ajudou muito no senhor acreditar que tudo ia dar muito certo quando o senhor viu essa logística super rápida, todo mundo ali? Olha, Priscila, com certeza.
Tá? Com certeza, porque quando você começa a entender como funciona, é muita gente trabalhando e é muita gente preocupada em fazer o melhor. Recentemente, eu assistindo uma reportagem sobre as pessoas que captam o receptor, né? E eles buscando um receptor e não conseguiam encontrar. Uhum. Né? E eu vi assim, a preocupação e o desespero deles, que eles tinham tempo para isso. Né? E a euforia deles quando eles conseguimos. Né? Vai para tal lugar. Tá? Então, é aquilo que eu disse, são muitas pessoas trabalhando para que isso dê certo. É um sistema muito bem feito e muito sério, muito responsável. E quando o senhor fala dessa questão da preocupação, né, de conseguir um receptor, é nesse sentido, né, doutora, que com a fala do senhor Hércules, que é importante a gente conscientizar, tem que doar órgãos. E acho que é isso que a gente fala, né? Não é só o mês de setembro, o mês que a gente tem que conscientizar as pessoas. A gente tem que ter um ano, a gente tem que ser, acredito eu, na minha opinião, que as pessoas tem que ser uma questão automática. Vamos doar órgãos, né? Para que outros senhores Hércules estejam conversando conosco, né? Olha, Priscila, eu acredito muito nisso. E eu acredito também que as histórias reforçam essa intenção. Né? E é por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre a doação de órgãos e de contar um pouquinho da minha história, eu o faço. Eu o faço porque quando você conta uma história dessa, que não foi uma história fácil, mas uma história recheada de bênçãos, né? E com o resultado que teve, hoje eu podendo ver o meu neto crescer, né? Eu podendo trabalhar, podendo contribuir para a formação dos meus alunos e para uma sociedade melhor, quando você conta essa história para as pessoas entendem muito mais a importância da doação de órgãos. E como a doutora Ilka disse, a família precisa saber. E não é um assunto agradável de você ficar falando toda hora, e você não precisa falar toda hora. Mas é importante a sua família ter conhecimento da sua intenção, do que você quer. Porque muitas vezes a família fica em dúvida se aquela pessoa queria ou não. E quando chega o profissional para abordar essa família, né, muitas vezes eu me coloco no lugar dessa família, né, no gesto de amor extremo que essa família teve. Ela tinha acabado de perder alguém que muito amava. Aí chega você, um profissional da saúde, e pede para ela alguma coisa. E ela, num gesto assim de amor extremo, fala, tá bom, nós vamos doar. Então é muito amor, é muita compaixão, é muito respeito ao próximo, da família que resolve, que toma essa decisão de doar os órgãos. O seu transplante foi 3 anos atrás, né? Como é que está a sua rotina hoje, até para o nosso telespectador entender? A gente está vendo que o senhor está ativo, trabalha, está vendo o neto crescer, mas como é a sua rotina relacionada à questão de saúde? Aí a doutora Ilka também pode colaborar, ela que cuidou do senhor, cuida do senhor. A gente vinha conversando bastante sobre isso e eu posso te dizer com certeza, são alguns fatores. Né? Primeiro, cuidar muito bem da alimentação. Né? Segundo, ter uma atividade física. Hoje de manhã eu andei 5 quilômetros. Né? E o terceiro, né, é ter fé, acreditar sempre. E também tomar o remédio na hora certinha. Tomar o remédio. Não deixar de tomar o remédio, o imunossupressor, né, que é fornecido
pela rede do SUS. Então, são alguns cuidados. Ir nas consultas quando está marcado, e é algo assim, muito bem organizado. Tá? Você sai de uma consulta com o dia e a hora do seu exame na Unicamp, né? E você chega na hora ali do exame. Por exemplo, o meu próximo está marcado para o dia 11 de novembro, 9h15. 9h10, 9h15 ou 9h20 no máximo você é atendido. Né? E aí depois tem a consulta, também que é com o horário marcado, o dia marcado, né? E ali você conhece os outros transplantados também, troca as histórias, né? É muito interessante. Então, é isso, eu entendo que é você continuar cuidando da sua saúde como todos deveriam cuidar. Né? Com cuidado, eu como de tudo, não tenho restrição física também, mas eu cuido também da parte física, cuido também da alimentação, não exagero em nada, procuro ter uma boa noite de sono, 8 horas no mínimo. Então é isso, é cuidado sempre, como todo mundo tem que fazer. Normal, cuidados normais. Doutora Ilka, o senhor Hércules é um exemplo, né, para as pessoas se conscientizarem da importância de doar órgão, quando o receptor recebe, também da importância de cuidar do pós, porque às vezes a gente observa em algumas famílias, acha que fez o transplante e deixa os cuidados com a saúde um pouco de lado, sabendo que a rede, o Sistema Único de Saúde dá esse suporte, né? Claro que algumas famílias vão querer pagar, enfim, aí é de escolha de paciente para paciente, mas a rede pública, ela dá esse suporte. Hoje nós conseguimos, né, desde 13 de setembro de 2022, que o transplante de fígado está colocado no rol da ANS, né, da agência suplementar. Então, isso também, o paciente que tem convênio, alguns convênios, né, podem fazer parte do transplante de fígado, né. Isso tudo é tudo organizado junto com a FenaSaúde, né, que é organizado também com a FenaSaúde e também com o Sistema Nacional de Transplante. Então, quando eu faço transplante, eu coloco lá, ele foi transplantado pelo SUS, ele foi transplantado por convênio, ele foi transplantado particular, que isso realmente é muito pequeno, né. Hoje o transplante por convênio já tem mais, né, mas eles são subsidiados pelo Sistema Único de Saúde, né. Por exemplo, a parte do receptor, ela vai ficar com a parte do convênio, mas a parte do doador é sempre com o Sistema Nacional de Transplante, para que não haja nenhum tipo de interferência, né. Então, a parte do sistema de doação é com o Sistema Nacional de Transplante, com o Sistema Estadual de Transplante, né, que são conjuminados. Então, isso é certo, né. Como eu falei para ele, né, o transplante é para os eleitos? Não, é para quem se cuida. Quem fez o transplante não ganhou o direito à vida eterna, ele ganhou o direito de se cuidar bem, né? Isso é um dever que eles têm. Então, a gente é exigente para isso, o corpo de enfermagem. A gente trabalha com 16 especialidades, como ele falou, muita gente. São 16 especialidades diretamente e 38 subáreas dentro desses grupos que trabalham com os pacientes transplantados. Tem o fisioterapeuta que auxilia como que ele vai fazer, como vai fazer a marcha. Tem a nutricionista que é melhor para ele comer. Tem o psicólogo que acompanha, né? Ou a psicóloga que faz esse acompanhamento. As diversas áreas da medicina, né? Tem o oftalmo, tem o otorrino, tem cirurgião torácico. Então, dependendo do que ele precisar, tem um profissional pronto para atendimento. Daí que os hospitais são credenciados pelo Sistema Nacional de Transplante. Você tem condições ou você não tem condições de realizar um transplante. Eu não posso brincar com o sucesso. Eu preciso ter resolutividade e preciso ter uma história de sucesso para contar. Por exemplo, você falou da logística, né, que eu falei que era importante, um gancho importante dentro da área da transplantação. A gente também conta com a FAB e a gente também conta com por exemplo, com a aviação, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, quando eles têm disponibilidade para isso, né? Contamos muito mais no passado do que atualmente, mas no estado de São Paulo a gente tem outro suporte. E outros estados, o próprio governo estadual garante um transporte para eles, como é o caso de Pernambuco,
como é o caso do Ceará, né? E do Rio de Janeiro, que aí o próprio governo estadual deles garante, né? Como São Paulo tem mais equipes, por isso que houve esse consórcio com o Transplantar, tem essa probabilidade de você ter pago pelo sistema de São Paulo, né? Sistema de saúde de São Paulo, essa aviação principalmente para os hospitais universitários, para que isso torne o número de transplantes cada vez maior. Então, assim, a área da transplantação é um assunto muito sério, né? Ah, mas eu tenho dúvida se furou fila. Não, não tem. São 38 especialistas que vão lidar. Não tem como você furar a fila desse jeito. Sim. Não dá para esconder o órgão embaixo da blusa e trazer mais tarde para transplantar numa outra pessoa, não. Porque quando acaba o transplante, eu tenho que pôr imediatamente, a gente tem um prazo para isso, aí eu vou associar, eu vou fechar todo esse trabalho que foi aberto, através do que aparece uma máscara para mim com o nome dele. Então, eu ponho lá, no caso, o seu Hércules, ele recebeu esse doador, que é um chamado RGCT, um registro de cadastro técnico, que veio aqui e eu fecho. Ele foi transplantado, tal dia, tal hora, vai receber tal medicação e eu fecho aquele conjunto, doador, receptor. Isso normalmente é a equipe responsável pelo transplante que faz esse papel, né? De fazer essa junção e automaticamente ele sai da lista, porque ele já foi transplantado. Sim. Agora ele vai fazer parte de uma outra lista, que é a equipe, que é a parte de receptores. Então a equipe coloca agora, ele se tornou já um receptor. Então eu vou atualizar mês a mês, cada 3 meses, uma vez por ano, como ele está e a medicação que ele está recebendo. Porque quem fornece a medicação é a União, é o Estado. Através aqui da CEAF, que é a parte de farmácia, né, do Estado de São Paulo, que vai fornecer essa medicação, que vai ser distribuída para os hospitais ou para os locais de referência para que eles possam pegar essa medicação todo mês. Falhou algumas vezes, muito pouco, né, Hércules, nesse tempo, né? Acho que nesses 3 últimos anos nem teve. Teve uma vez por causa da distribuição de medicação do Brasil, mas a gente sempre tem um pouco... Deixa guardado por quê? Porque a medicação para eles é vital. Não dá para eu deixar de dar. Ah, vamos ficar uns... Não, não é. Eles têm que tomar a medicação durante toda a vida. Eles sabem disso. Se eu vou diminuir, se eu vou reduzir a dose, se eu vou reduzir o número de vezes, vai depender da condição de clínica deles. Por isso que eles são vistos. Antigamente era a cada 3 meses, depois que passa 3 anos, a gente começa a vê-los a cada 6 meses. Então, para isso... E na pandemia... Porque o seu Hércules foi o período da pandemia, né? É filho da pandemia. É filho da pandemia. Então, o que a gente fez? Começou um atendimento, os mais recentes tinham que ser presencial, não tinha como. Os mais antigos, a gente teve, então, uma assessoria do Ministério da Saúde para isso, que formalizou, então, o atendimento à distância, né? Foi implantada, então, a telemedicina e nos 3 anos de pandemia, na verdade, 2 anos e meio, né? Que 23 aí variou um pouco, nós fizemos quase 5.000 atendimentos online durante os 3 anos. Com pacientes, né? Como eu falei para você, de outros estados, de outras cidades. E se a gente notasse alguma coisa diferente, a gente chamava presencial ou fornecia tudo. Aí se criou a telemedicina no transplante, que eu acho que aí a Unicamp e a USP foram pioneiras para isso. Isso foi muito bom, porque eu vi que eu falava, não preciso dele cada 3 meses, eu posso cada 6. E a gente tem para isso, ele mora perto. Quem mora longe, a gente tem o tratamento fora de domicílio, que é o TFD, onde também o Estado garante que ele venha, que ele tenha um acompanhante, que ele tenha alimentação e que ele tenha estadia se precisar. Então, a rede de transplante governamental no país é exemplo para o mundo todo. O senhor acredita, qual foi o maior desafio para o senhor, assim, ou reformulando a pergunta, a maior dificuldade foi o momento do diagnóstico, porque o senhor disse que desde aquele momento o senhor acreditava, já se via, né, bem, vendo o seu neto crescer, enfim, mas se tiver uma pessoa que está nesse momento para receber um transplante, o que o senhor aconselharia, assim, o maior desafio que ela vai enfrentar? Olha, Priscila, aquilo que eu te disse. Você receber a notícia de que você tem que fazer um transplante não é fácil. Não é fácil. Mas você não pode aceitar a condição de doente.
Tá? E eu não aceitei. Quando eu cheguei na Unicamp, eu estava, como se diz na minha terra, em pandareco. Né? E fiquei muito amarelo, eu perdi 25 quilos. Eu era um homem que eu não tomava nenhum remédio. Eu estava com 57 anos e não tomava nada, nem uma aspirina. E de repente eu comecei a passar por essa situação. Mas eu não me coloquei na condição de doente. Como eu disse, eu sempre acreditei, sempre tive fé. E o apoio da família também é muito, mas muito importante. Então, para a pessoa que está nessa condição, primeiro, acredite no sistema. O sistema ele é perfeito. Se apoie na sua família, nos seus amigos. Eles são seus tesouros. E tenha muita fé. Acredite que Deus vai fazer a obra na sua vida. Ai, que maravilha a vista do senhor. Doutora, os principais desafios ainda na questão de doação de órgãos no Brasil? A gente sabe que tem ainda muita recusa da família, tem essa questão da logística, né? O estado de São Paulo, a gente fala que é pioneiríssimo, né, nessa questão, todos os programas, essa questão do transplantar agora, mas a gente sabe que em algumas regiões ainda existe essa questão da logística, do transporte do órgão, do receptor chegar, né? Quais são os principais desafios que a gente enfrenta, ainda vai enfrentar, para tentar, como é que a gente pode utilizar a palavra aprimorar, não sei se eu coloquei a palavra correta, a doação de órgãos, para que de repente daqui a um tempo a gente seja o primeiro aí passe os Estados Unidos? Então, a primeira coisa assim, nós tivemos um aumento no número de transplantes agora no primeiro semestre de 2024, né? Passamos de 14.651 transplantes no primeiro semestre de 2024. Mas eu tenho o potencial doador e aquele que realmente conseguiu se tornar um doador. Então, ainda tem um intervalo, um gap entre isso. Claro que eu tive um aumento porque essas duas curvas subiram, mas esse intervalo não reduziu. Então, o que eu preciso? Na doação de órgãos, entre o ser potencial doador e doador, que isso achate. A primeira coisa, redução de 40%, né, por cento de recusa, como foi agora 42% de recusa, para 35, para 30, né? Que a meta é que a gente chegue em 30. Porque isso vai fazer, tem um cálculo que existe, que é quantos doadores eu tenho por milhão de habitantes. São Paulo ainda trabalha com 20, o Paraná está trabalhando com 70, Santa Catarina está trabalhando com 60. Mas também a efetividade deles também pode melhorar. Sim. Porque se a minha efetividade aqui no caso vai ser 18%, a deles lá ainda é 35%, também é abaixo. Né? Então, eu preciso melhorar a doação? Preciso. Mas aí vem a segunda parte, que é logística, que é conversar com a família, que é justamente tornar viável o procedimento. Então, primeiro, a família tem que aceitar. Né? Não é que ela tem que aceitar, ela deve pensar, ela deve conversar e ela deve aceitar. Depois de todo esse trabalho feito. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Sim. Mas a gente não pode esquecer que eu já tive paciente que ele falava que ele não queria ser doador, porque um outro membro da família dele, nem tão perto, tinha sido transplantado, e se passaram 2 anos, ele se tornou receptor. Nossa. Então, ele era uma das pessoas que mais... ele já faleceu há alguns anos, né? Isso foi lá nos anos 90. E ele foi uma das primeiras pessoas que fez a gente acordar para isso. O transplante é uma via de 2 mãos. Um dia você pode ser o receptor, no outro dia você pode ser o doador. Ou alguém da família. Então, por isso que a conversa é necessária. Tem um dado do Datafolha que é de agosto, se eu não me engano, de 2022, que foi feita uma pesquisa na população do estado de São Paulo. 91% das pessoas se declararam, sou doador, doaria sim. Mas só 41% tinham avisado a família. Sim. Então, você perde 50%, já é um gap muito grande para ser perdido. Então, todos precisamos conversar e deixar claro a nossa vontade, deixar claro a nossa intenção. Né? Isso, de novo, a gente sempre fala, isso torna muito mais fácil para a família. Ou eu tenho naquela plataforma, ou você conversou comigo. Tá? Por exemplo, nós tivemos o exemplo uma vez de um jovem que foi um acidente de moto.
A família falou, eu não sei qual que era a intenção dele. E uma prima que estava ali naquele momento acompanhando, ela falou, não, tia, nós conversamos, eu e ele conversamos muitas vezes, e ele falou sim que ele queria. E a mãe na hora falou, não, faça feito, né? Seja feita a vontade dele. E aconteceu o transplante, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Lembrando que um doador, ele doa coração, ele doa um pulmão para uma pessoa, um pulmão para outra pessoa, ele doa um rim para uma pessoa, um rim para outra pessoa, ele doa o fígado, que muitas vezes eu posso bipartir esse fígado para um adulto, para uma criança pequena, que é o chamado fígado bipartido. A gente teve o exemplo, né, doutora, do Gugu Liberato, que beneficiou 50 ou 70 pessoas, uma coisa assim, né? Porque aí você tem a mais transplante de ossos, você tem transplante, né, de pele para pacientes queimados, né, que tem um banco chamado banco de tecidos, né, que esses pacientes têm. Nós temos também o transplante de medula, que pode ser feito intervivo através do REDOME, que é o registro, né, brasileiro de doação de medula, que pode ser feito. Você tem transplante de córnea, né, cada córnea vai ser usada num doador. Então, tem algumas coisas que podem ser feito, né, para que você possa propiciar para alguém a melhora da qualidade de vida, como no caso no transplante renal, ou para alguns, né, que são os pacientes de fígado, que são os pacientes de coração, que são os pacientes que precisam de um pulmão. E esse gap que a gente tem é justamente isso. Eu tenho uma fila de espera com, vamos supor, 100 pacientes, mas nesses órgãos só 50 conseguem ser transplantados. Eu dou esperança para 100, mas eu consigo alcançar só 50. Então, vamos trabalhar para isso que chegue pelo menos até 75. Né? Então, o que a BTO tem por meta é que a gente consiga chegar a 30 por milhão, né? Que é esse número, ou seja, em 1 milhão de pessoas, 30 vão ser, é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Então, a gente deve ter a parte do estou feliz, estou bem, tenho fé em Deus, né? Seja qual for o tipo de credo que cada um de nós tenha, né? É muito importante a gente estar fazendo bem para o outro. Então, é um pedaço de mim que vai para você. Acho que por isso a importância da gente ficar, da gente conversar, trazer esse debate, incentivar essas campanhas, não só o Setembro Verde, né, o Ano Verde, enfim, para que as pessoas se conscientizem disso e que aconteça essa conversa com a família, como a senhora destacou ao longo do programa, né? Isso é muito bom. É uma coisa muito atual, é uma coisa tão antiga, mas a todo momento ela é atual. Ela é atual. Queria muito agradecer a presença do senhor Hércules Ferrari, foi um prazer, ó, me emocionei, mas é uma emoção boa, né? É um prazer ter falado com o senhor, ter ouvido a sua experiência, a sua história. Eu que agradeço, Priscila, a oportunidade de poder falar sobre esse tema. É minha missão de vida também falar sobre a doação de órgãos e falar sobre essa questão da família, né? Do amor que essa família demonstrou ao próximo em resolver doar. E queria aproveitar esse momento para agradecer a Deus, agradecer essa família que resolveu doar os órgãos dessa pessoa querida, agradecer meus médicos e enfermeiros também, e todo o pessoal do hospital. Eu oro todo dia por vocês, né? E agradecer também a minha família, a minha esposa, meus filhos, meu neto, meus irmãos, minha mãe. Muito obrigada. Doutora Ilka, muito obrigada pelas suas orientações, os seus esclarecimentos. As portas estão sempre abertas aqui para a senhora trazer esse debate, a importância da doação de órgãos, que a gente está sempre aqui na LESP debatendo, ressaltando, destacando, com o auxílio importante dos nossos parlamentares. Isso é muito importante, né? O auxílio de vocês, né? Por exemplo, agora no transplantar, né? Nas atualizações de legislações, né? No auxílio não só do transporte aéreo, mas de outras coisas, né? A parte de medicação, deixar em dia, né? A compra antecipada, né? Não adianta falar, acabou. Então, não é açúcar que acabou. É um remédio que a vida de alguém precisa dele todos os dias. Então, isso tudo tem que ser antecipado, isso tudo tem que ser, de novo, tem que ter uma logística que funcione em toda a estrutura da transplantação. Isso é muito importante. E eu quero agradecer ao Hércules, né, por ter aceitado o convite para vir até aqui, porque eu lembrei de uma coisa que ele falou assim que ele acordou. Ele falou, eu estou vivo, eu estou bem.
De hoje em diante eu vou me tornar um soldado, né? Ele já foi militar, né? Um soldado que vai lutar pela causa do transplante. Ai, que ótimo ouvir isso. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você que nos acompanha na programação da Rede Alesp pela TV ou internet. Continue com a nossa programação. A gente se encontra em breve. Até mais. Tchau.